Salve a igreja do Pai Senhor Jesus. Eu vou louvar o hino. É um prazer conhecer os irmãos. Muito difícil já na sede. Que Deus abençoe cada um. Aleluia, Deus. Eu vou louvar o hino 186 da harpa cristã. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei cavalo para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final essa lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Deus. Bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu convido a irmã Claudêmia para uma oportunidade esta noite e daqui a pouco nós já vamos fazer o clamor do círculo, tá? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 88 da harpa cristã. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador.
Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Eu agradeço a oportunidade dessa palavra. Ore também que o Senhor irá responder. Oramos, bendito e eterno Deus, nesta oportunidade já te louvamos, te glorificamos, já entoamos, Senhor, hinos ao teu nome. Nessa oportunidade, o teu servo, pastor Aparecido, irá ministrar a tua palavra. Usa nesta noite como porta-voz, usa, Senhor, como um canal de bênção. Prepara nessa oportunidade o coração da tua igreja para ouvir, Senhor, a tua palavra. Senhor, fala conosco para a glória e para o louvor do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Pastora Graça. Graças a Deus. Graça e paz para a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Feliz mais uma vez. Ô, glória. Aqui, né? Estou aqui pela terceira vez. Inclusive, eu estava até falando para você. A primeira vez que eu vim aqui, eu acho. Tá legal, Né? tá legal. Glória a Deus. Então, eu fico feliz em poder estar aqui novamente. Glórias a Deus. Nós cultuamos lá na sede, né? Somos obreiros da sede, louvado seja Deus. Optamos e também com a permissão do nosso pastor presidente, né? O pastor Luiz, o pastor Luiz, de cultuar na parte da manhã na sede. Porque para nós, como a gente trabalha, a gente tem o horário da gente é muito, digamos assim, descontrolado, né? Nós não temos hora, eu só tenho hora para sair, para voltar, não tenho. Então, no domingo, a gente que tem filho, né? A gente quer ficar um pouco com a família, né? Ficar um pouco com os nossos
filhos, né? E o nosso primeiro ministério é a família, né? Glória a Deus. Então a gente optou por estar cultuando de manhã, que a gente vai de manhã, né, para a igreja, e a gente tem o resto do domingo para ficar, né, com os nossos filhos, com a nossa família que está aumentando, né, com os filhos que casou, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, né? E também para atender, às vezes, né, algum convite, igual o irmão nos fez para estar aqui, né, à noite. Né? Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? E espero falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Espírito Santo tocar, que o Espírito Santo colocar, né, em nossos corações, né, para que a boca possa expressar aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Louvado seja Deus. A gente está vivendo em meio a uma tribulação global. Global, não é só Brasil, é global. A gente está vivendo aí sobre rumores de guerra, ameaças de guerra, uma ameaça daqui, outra ameaça de lá, um invade aqui, outro invade ali, né? Então a gente estamos vivendo em tempos que Jesus já havia dito que iríamos passar, né? E só nos resta orar, né? Só nos resta fazer o clamor, como o pastor fez aqui, faz aqui, né? Faz um simples clama pela nação, pela liderança. Nós só temos que orar mesmo, né? E interceder pela liderança, não só a nossa liderança do Brasil, né? Nossa liderança brasileira, mas a liderança mundial, né? Porque nós, perante ao restante do mundo, somos desse tamanhozinho. Temos que orar muito a Deus para que nós não entramos em conflito com ninguém, né? Porque a gente nem tem poder de fogo para isso, mas o poder do nosso Deus é maior. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje, culto de missão, né? Louvado seja Deus. Nós todos, apesar de não sermos intitulados missionários, mas todos nós somos missionários. Todos nós que tivemos ali a graça de conhecer um pouco da palavra do Senhor, de conhecer um pouquinho, de ser recebido como filho de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então nós somos missionários também, né? Todas as oportunidades que a gente tem, todas as oportunidades que a gente tinha, a gente tem que falar de Cristo. A gente tem que falar do amor de Deus, né? Mas temos que falar do jeito que Cristo quer que a gente fale. O que a gente vê hoje em dia, infelizmente, com tristeza que a gente fala isso, mas a gente vê muitos templos, muitas igrejas que não estão pregando mais o amor de Deus. Estão visando outras coisas, outros interesses próprios, e não estão esquecendo de pregar o amor de Deus, estão deixando de falar do verdadeiro Evangelho de Cristo, para não perder membro, para que os dizimistas da casa continuem dizimando. Infelizmente, é com tristeza que a gente fala sobre isso, porque é o que está acontecendo, né? E aonde realmente fala de Cristo, onde realmente prega o verdadeiro Evangelho, você vê a casa, né, não cheia, a casa vazia. Porque o ser humano ele não gosta de ouvir a verdade, né? O ser humano, quando ele começa a ser repreendido, né, ele começa a não vir mais, porque machuca o seu ego, e não vem mais. Aí conforme procura o quê? Procura ir naqueles lugares onde só prega prosperidade, achando que está saindo cheio, achando que está saindo, achando que está se completando, na verdade está se distanciando cada vez mais de Deus. Glórias a Jesus. Eu peguei como tema, aqui no livro de João, no seu capítulo de número 1, peguei a partir do verso 19, glória a Deus, que diz assim, vou ler aqui, os irmãos podem se assentar, louvado seja Deus, que diz assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo.
E perguntaram: então, quem és? Pois és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. Glória a Deus. E disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram e disseram: por que batizas, pois, se tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, que após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu sobre, como uma pomba, e repousar sobre ele. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu não o conhecia, mas que o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar. Este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Jesus. Exaltado e querido Deus, aqui estou, Senhor, na tua casa, Senhor, para fazer não a minha vontade, sim a tua vontade, ó Pai. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para a tua igreja, ó Deus, o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem da Bíblia, ela tem, né, como alvo aqui João Batista. Louvado seja Deus, que veio para abrir caminho para Jesus. Glória. Louvado seja Deus. Ele veio antes para poder abrir caminho, para poder vir falar de Jesus, falar do reino de Deus, para que o povo pudesse, assim, já começar a se arrepender de seus pecados, serem batizados e começar a sair da parte, a sair daquele chamado, como diz, chamado monopólio dos fariseus ali na época. Então ele veio, ele se destinou da tua vida, ele foi para o deserto, foi comer mel, comer gafanhoto, viver lá com vestes de pele de carneiro, glórias a Deus, e clamar no deserto, como ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Glórias a Deus. Essa passagem no qual nós lemos, aleluia, né? Os irmãos podem prestar um pouquinho assim, se os irmãos pararam para a gente examinar um pouco essa escritura. No verso número 22, eles disseram assim: e disseram-lhe, pois, quem és, para que damos resposta àqueles que nos enviaram? Olha só, ele estava pregando sobre o reino de Deus, ele estava falando sobre o reino de Deus, ele estava batizando, glórias a Deus. Aí veio essas pessoas, os fariseus, que ele questionava, perguntando quem ele era. Mas como ele falou que não era profeta, ele falou que não era Elias, não era Cristo. Aí eles falaram: mas quem é você, para que a gente possa falar, para a gente possa chegar lá e falar quem é você? Às vezes a gente continua, a gente começa a falar de Cristo para alguém, começa a conversar de Cristo com alguma pessoa, começa a falar do reino de Deus, do amor de Deus, as pessoas começam a nos questionar: quem é você para falar de Deus? Quem é você para falar de Jesus? Você é quem? Você é pastor? Você é missionário? O que você é? Você é alguma coisa da igreja?
Ou seja, as pessoas acham que para a gente falar do amor de Deus, para a gente falar de Cristo, a gente precisa ter título. Não precisa de título. Precisa de fé. Não precisa de título, precisa de fé. Precisa crer que realmente Jesus é o Salvador. Não precisa de título. Nós não precisamos falar se somos pastores, missionários, diácono, presbítero, não, cooperador, não, de modo algum. Simplesmente abrir a boca e falar de Cristo. Simplesmente abrir a boca e pregar o Evangelho. Glória. Louvado seja Deus. E isso é que João fazia. Ele falou, aí quando ele fala, então me fala quem é você, ele falou, não sou ninguém, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Glória a Só. Deus. E basta. Né? E basta. É como se ele tivesse falado, é só isso. Se quiser, é isso aí que você vai ter que levar lá. Uma voz que clama no deserto. Só. Mais nada. Né? Então, às vezes, os questionamentos, às vezes a gente fica com receio. Muitas das vezes, eu já passei por isso, algumas vezes, você pensar duas vezes antes de falar algo da parte de Deus, quando você está numa reunião que tem várias pessoas ali falando de algo que não tem nada a ver, falando, vivendo de um modo que não tem nada a ver, e você fica com um certo receio de falar, e as pessoas começarem a te questionar e acabar você sendo engolido. Você acabar sendo engolido pela opressão das pessoas e parar de falar de Cristo. E isso é um erro, infelizmente, isso é um erro que a gente comete. Esse receio de não querer falar, né? e ser oprimido por conversas, por alguma coisa que as pessoas vão falar ou vão fazer. Né? Eu falo isso, igual eu falei, eu já passei por isso várias vezes, que a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, meu pai e minha mãe são evangélicos, para a glória de Deus. Né? Eu já tive né, a graça de ser pastor do meu pai e pastor da minha mãe. Louvado seja glória a Deus. Mas os meus irmãos não. Então, às vezes eles estão lá numa reunião, fazem uma festinha, fazem uma brincadeira, sabe? E aí eu pensar duas vezes para falar de Cristo. E aí, algumas vezes que eu entrei para falar, eu fui travado por um círculo de conversas que não me deixavam continuar. Né? E isso, meus irmãos, é o inimigo usando as pessoas para não deixar você falar de Cristo. E nós, em vez da gente continuar, muitas das vezes a gente se acovarda e recua. A gente se acovarda e recua. Já não era o caso de João Batista. Por mais que as pessoas ali repreendiam, reclamavam, ele continuava fazendo. Ele continuava anunciando. Até a vinda de Cristo, ele continua anunciando. Glórias a Deus. Hoje em dia nós vemos, né, louvado seja o nome santo do Senhor, o tipo de evangelho que estão pregando, igual eu falei no começo, que não está visando o reino dos céus, não está visando o reino de Deus, não está visando o que realmente Jesus deixou para a gente pregar, para a gente ensinar. Né? Hoje em dia, o que está acontecendo em muitos lugares é assim, as pessoas entram, a pessoa sobe no púlpito da igreja para dar um testemunho, ela fala, eu comprei um carro, eu ganhei um carro, se consegui comprar um carro, eu tenho fé. É como se eu estivesse falando, eu tenho fé, você não tem porque você não tem fé. Começa a criar um tipo de campeonato dentro da igreja, um campeonato dentro do templo do Senhor, que não agrada nada a Cristo. Enquanto fica aquela espécie ali de brigas ali, porque você não tem, eu consigo, você não consegue. Enquanto isso, o Evangelho tenta florescer, tenta nascer em meio a uma flor no asfalto. O Evangelho é deixado para trás. A palavra do Senhor vai ficando para trás. E as pessoas ali indo para a casa do Senhor atrás de bênção. Indo para a casa do Senhor atrás de conseguir algo para si. Atrás de conseguir para si. E não fazer o que Cristo falou, ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. É verdade.
vir para a igreja, igual eu ouvi o pastor falando aqui logo no começo do culto, pregar aqui é muito fácil. Pregar para crente é fácil. É muito fácil pregar para crente. Pregar para crente você não está pregando, você está conversando de Deus com ele. Porque ele já sabe. Agora pregar para quem não é crente é difícil. E a igreja somos nós somos a igreja. Nós somos a voz que clama no deserto, como diz o Batista. Nós temos que sair em toda a oportunidade que tivermos pregar, falar. Seja para os familiares, seja para o colega de trabalho, né? Nos hospitais, nas penitenciárias, nos presídios. Eu tinha essa visão antes de conhecer a Cristo, porque a gente sempre falava, né, antes de ser resgatado por Deus, né, o pessoal perguntava assim para mim: você é o quê? Eu sou católico, nunca fui na igreja. Mas sou católico, você vai ter que ir na igreja? Eu não. Católico é isso também, nunca vai na igreja. Mas eu falava que era. Né? Não conhecia nada de Deus. Né? Não conhecia nada. Então as coisas que vinham, quando a gente não tem conhecimento, tudo que a gente vem, a gente recebe. Tudo que vem, a gente recebe, quando a gente não tem o conhecimento. Por isso que é importante a gente sentar para aprender, é importante vir numa escola dominical poder aprender, vir num culto de ensinamento para poder aprender. Né? Porque aquele que não senta para aprender nunca vai poder ensinar. Louvado seja Deus. Então eu não sabia, né? Então eu recebia tudo quanto era coisa que não tinha valor algum. Vinha uma pessoa que praticava algo ruim, né? Desejava o que todo mundo desejava. Aí quando eu vi aquela pessoa que praticou muita coisa ruim indo para a igreja, eu fui, quantas vezes eu falei, ó, fez tanta coisa errada, vai estar se escondendo lá dentro da igreja. Esse era o meu pensamento. Por quê? Falta de quê? Falta do conhecimento. Falta do conhecimento, porque todo mundo tem direito ao arrependimento. Todo mundo tem o direito de se arrepender e mudar, e ser transformado. Né? Louvado seja Deus. Eu também nunca fiz certo. Né? Mas pela glória de Deus, Deus me achou e me consertou. Né? Continuo pecando, sim. O pecador, quando a gente pensa que não, a gente já pecou. Mas o importante é saber que está errado e saber botar o joelho no chão e pedir perdão a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós, glórias a Deus, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, porque a vida passa muito solta. Uma questão, hoje a gente pode estar aqui, amanhã a gente não sabe. Daqui a 5 minutos a gente não sabe. Então nós temos que aproveitar e falar do nome de Deus. E pregar a palavra do Senhor. Chegar nos lugares e falar de Cristo. Nós temos que ser missionários de Cristo. O missionário que chega num lugar onde está tendo uma discussão, ele tem que chegar e a discussão tem que acabar. O missionário de Cristo, ele tem que chegar num lugar, se tiver uma confusão, uma briga, ela vai ter que acabar. Porque você chega, você leva a luz de Cristo, ela tem que acabar. E ali você começa a pregar. É nesses locais que a gente tem que começar a pregar. Nós temos que fazer a diferença. Mas às vezes a gente vê aí crente, eu vejo, crente que chega numa confusão, ele é o primeiro a piorar. Né? Ele é o primeiro a piorar. Em vez de ele chegar, né? Ele é o primeiro a piorar. Eu acho tão bom para mim, que às vezes eu chego nos lugares e as pessoas estão falando coisas que não importam, coisas, né, que profanas deles. Aí eu chego no lugar, quando eu estou chegando, as pessoas já falam, cara, assim, chegou, o irmão chegou ali. Ou seja, né, pode até ser que não queira ouvir a palavra, mas respeita aquele que conhece. Glórias a Jesus. Né? E a gente todo dia aprende um pouquinho. E isso também é missão. É aprender, é ter a humildade de aprender. Amém. Louvado seja Deus. João Batista, ele nunca se exaltou. Ao contrário, ele sempre falava que não era ninguém.
só estava falando, só estou aqui fazendo batismo com água, mas aquele que vai vir após mim, que veio antes de mim, que já era primeiro do que eu, esse batiza com o Espírito Santo. Glórias a Jesus. É como se a gente falasse assim, é como se a gente chegar para alguém e falar assim, eu não sou ninguém que estou falando para você, mas ouve a voz do Espírito Santo que está me usando. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo do qual eu me uso. Né? Deus diz, apenas abre a tua boca, o resto eu faço. Só abre a tua boca. Ah, mas eu não sei falar. Só abre a boca. O resto eu faço. Mas nós temos que se deixar usar. Nós precisamos se deixar usar pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós, muitas das vezes, a gente começa, a gente está em algum lugar, aquele que carrega, aquele que tem, aquele que o Espírito Santo habita dentro dele. Às vezes você está em um lugar, do nada vem algo de Deus na sua cabeça. Vem algo ali, algo bonito que você começa a ouvir, que vem na sua cabeça ali, algo ali, uma passagem da Bíblia, um testemunho, uma coisa ali já veio ali. Aí vem aquele sopro no seu ouvido. Aquilo ali é para te deixar contente? Não, aquilo ali é para você guardar e repassar. Aquilo é uma instrução que está vindo para você usar. É o que o Espírito Santo está dizendo naquele momento. Ó, estou aproveitando que você parou aí, vou te mandar um recado e você passa. Né? E isso acontece com a gente que carrega o Espírito Santo. Nós recebemos as instruções. Basta a gente começar a ficar ouvindo a voz do Espírito Santo e começar a aplicar aquilo que o Espírito Santo diz ao nosso coração. Começar a repassar, né, aquilo que o Espírito Santo nos traz no nosso coração. É vir para o culto, nós entrarmos no culto, seja no culto de ciclo de oração, seja no culto de missão, seja no culto da juventude, seja no culto da família, mas entrar com os ouvidos e o coração atento à voz do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes você adentra aquelas portas, às vezes você pisou aqui dentro, o Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo já está dizendo algo para você. Seja nas menores coisas que você começa a ouvir dentro da igreja, o Espírito Santo está falando. Vem o hino, vai cantar o hino tal. Começa a cantar o hino começa a ser entoado dentro da igreja, e ali o Espírito Santo já está falando. Ali ele já está dizendo. E aí muitas das vezes o que a gente faz? Não, vamos esperar passar esse hino aí, daqui a pouco vai vir a palavra, vamos ver o que vai ser a palavra. A gente fica esperando a palavra. A gente vem para a igreja e fala assim, a palavra, acho que hoje a palavra vai ser uma bênção. Mas uma bênção é estar na casa do Senhor. Essa já é a bênção. É estar na casa do Senhor. Porque a partir do momento que você entrou na casa do Senhor e veio prestar a Ele um culto racional, ali você já está levando a sua bênção. De uma maneira ou outra você não vai sair do mesmo jeito que entrou. A gente só sai vazio da casa do Senhor, seja ela aonde for. A gente só sai vazio se a gente não entrar dentro da voz de Deus. A gente às vezes ouve assim, a gente ouve alguém falar, hoje o culto estava devagar, o culto estava frio. Não é que o culto estava frio. É que às vezes nós que entramos já entra com vontade de ir embora. Já entra com vontade de sair. E Deus fala com aquele que quer ouvir. Deus conversa com aquele que quer escutar. Quem não quer, então não força. Se não quer, não vou falar. Né? Mas a partir do momento que você adentra as portas da casa do Senhor, seja em qualquer culto que for, né? Você entrar com aquela vontade no coração de cultuar a Deus, você já vai entrar ouvindo a voz de Deus. Você já vai entrar ouvindo a voz do Espírito Santo. Pode estar conversando só na igreja, mas você vai ouvir Deus falar com você. Você vai ouvir, pode ter certeza que você vai ouvir Deus falar com você. Glórias a Deus. Porque quem faz o culto ser bom ou ruim, somos nós mesmos. Quem sai abençoado, somos nós mesmos. Basta a gente querer. Basta a gente querer.
a gente possa ser, louvado seja Deus, que a gente possa ser ouvintes, né? Mais ouvintes, e vir para a casa do Senhor, no culto, glórias a Deus, para agradecer. Primeiramente agradecer. Sempre entrar e agradecer primeiro. Né? Se receber uma bênção física, é glória. Se não receber, é glória do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Nós, como os atalaias do Senhor, né, como os mensageiros do Senhor, nós temos por obrigação, né, falar do amor de Deus. Temos por obrigação, né, sair e falar do amor de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, para não sermos cobrados. Porque se a gente que tem um pouco do conhecimento não fala, quem vai falar? Né? Quem vai falar? E nós pode ter certeza que seremos cobrados depois. Porque não adianta nada eu vir no culto de terça, quinta, domingo, às vezes no sábado, quando tem culto, né? E não fazer nada. Sair daqui e o culto só ficar aqui. É o contrário, tem que ser ao contrário. O culto tem que nos acompanhar. Né? O culto continua. O culto continua. Nós estamos apenas saindo do templo, mas a igreja somos nós. Aleluia. O culto continua. E como o culto continua, já que o culto continua, o que a gente tem que fazer? Proclamar a palavra de Deus. Nós estamos continuando cultuando ao Senhor. Então, se a gente está cultuando, nós temos que proclamar a palavra do Senhor. Com toda a oportunidade que tivermos. Toda a oportunidade que tivermos. João não tinha recurso nenhum. João não tinha nada. Ao contrário, ele foi para o deserto. João não tinha nada. Imagina hoje, pastor, um João Batista hoje com o poder da internet. Né? Com o apoio da internet, microfone. Né? Imagina o que um homem desse não fazia hoje. Né? Então nós temos que ser gratos porque a gente está continuando a obra que Jesus começou. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos continuadores da obra que Jesus começou. Jesus começou a pregar, ele subiu ao céu de volta e deixou essa missão para a gente. E a gente continua. Para a gente continuar. Então, olha só o tamanho da responsabilidade. Jesus disse, vocês vão continuar. Eu estou indo, mas vocês vão continuar. Vou deixar com vocês o Consolador. E vocês vão continuar. Então, meus irmãos, é assim, a gente não pode desistir de modo algum. Tem cadeira vazia, continua orando para as cadeiras, para completar as cadeiras. Né? Continua, olha para a igreja, olha para o templo. Não olha como uma igreja meia vazia, olha para a igreja como ela estivesse meio cheia. Aleluia. Não fala meio vazia, fala meio cheia. Começa a olhar com outros olhos. Né? Começa a achar assim, daqui a pouco vai chegar 3, 4, 5, 10 e encher a casa. Daqui a pouco não tem nem lugar para sentar. Né? Isso é a obra de Deus. Mas isso é eu e você fazendo, cada um fazendo a sua parte, fazendo a sua missão, cada um fazendo a sua parte. Eu convidando um, o irmão convidando o outro, a irmã convidando o outro, fazendo o quê? Missão. Fazer a sua missão, fazer a sua parte com a atalaia do Senhor. Se aqui estivermos em 15 pessoas e cada um convidar um, no outro culto tem 30. Foi feita a missão, tem 30 no outro culto. Né? Se não vier 30, vem 10, vem 15. Né? Mas vai estar vindo. Mas agora, se a gente não evangelizar, se a gente só ficar dentro do templo, se a gente não evangelizar, se a gente não fazer missão, ninguém lá fora, o pessoal lá fora vai achar que está tudo certo. Vou continuar lá fora do mundo. Vai continuar lá fora. Né? Sem conhecer a palavra do Senhor, sem conhecer o amor de Deus. Mas para isso Deus deixou aqui a missão.
Deus deixou o propósito de ser missionário da palavra do Senhor, de levar o Evangelho de Cristo, fazer com que todo mundo conheça o que a gente conheceu, o que a gente adquiriu da parte do Senhor. A graça que foi recebida da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Um culto de missão, né? O culto de missão não é um culto de ter rodopio, de ter manifestações, de ter gritaria. Não, o culto de missão é um culto de aprendizado. O culto de missão é um culto que a gente tem que ouvir, observar, né? Trazer para dentro de si aquilo que recebeu, aquilo que ouviu, aquilo que Deus falou e repassar. Esse é o culto de missão. Né? Louvado seja Deus. Vim com o propósito de agradecer, né? Vim com o propósito de louvar a Deus, né? Vim aqui entoar hinos de louvor a Deus, né? Orar ao Senhor, clamar ao Senhor, mas escutar o que Ele tem para nos dizer, escutar o que Ele tem para nos falar, para que a gente possa passar. É como se a gente fosse num curso, a gente está fazendo, você quer se especializar em alguma coisa, né? Vai fazer uma faculdade, você vai fazer o quê? Você vai lá para quê? Você vai lá para aprender, não é? Você vai lá para receber. Você vai lá para receber instruções, você vai lá para receber ali as informações para você poder, né, fazer ali o que você tem que fazer. Tanto num curso, numa faculdade, é isso que a gente faz. A gente chega lá e fala assim, eu vou lá hoje para ouvir, para ver o que eu tenho que fazer. Na igreja é a mesma coisa. A gente tem que vir para a igreja, ouvir a voz do Espírito Santo e falar, vamos ver o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer ainda. Né? Se eu já faço, mas eu quero ver se eu tenho que fazer mais, que sempre tem mais para ser feito. Sempre tem mais para fazer. Então a gente tem que sempre estar o quê? Ouvindo. Né? Chega na igreja, né? Vou para a igreja porque eu quero ouvir mais instruções de Deus. Eu preciso ouvir. Se Ele me abençoar, louvado seja Deus. Se Ele não me abençoar, louvado seja Deus também. Glórias a Jesus. E é assim que tem que ser, pastor. É assim que tem que ser. Louvado seja Deus. Temos que vir por culto de missão para receber as instruções do Senhor, para poder repassar, para poder fazer a missão. Né? Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. O amor de Deus, cada um de nós, é tão grande, né? É tão grande, que Jesus passou pelo que passou, né? Louvado seja Deus. A expressão Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é referente ao que Jesus passou na cruz. Ele levou sobre si o pecado do mundo. Né? Louvado seja Deus. Então a gente tem que pegar o que nos foi dito, o que a Bíblia nos diz, né? O que as Escrituras nos diz, pegar ali o sofrimento de Cristo, o que Ele sofreu, para mostrar para a gente quão grande é o amor de Deus por cada um de nós, né? E tirar um pouquinho do tempo, embora o tempo seja pequeno, o tempo seja escasso, né? Glórias a Deus. Como eu falei no começo, eu não tenho, o tempo é tudo, mas sempre há um tempo, sempre há uma coisa, sempre há uma forma de você falar de Deus. Você pode ter o seu dia ocupado 100%, mas eu te garanto que se você quiser fazer, Deus vai te dar um pedacinho para você. Deus vai fazer você, você vai fazer um dicionário. É só você querer. Só você querer. Não precisa ter teologia, não precisa ter faculdade, não precisa ter nada. Precisa ter vontade de fazer a coisa. Glória a Deus. Precisa ter a vontade. Simplesmente abrir a boca e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Estou aqui. Glórias a Deus. Estou aqui, embora eu não sei, não sou pequeno. Mas o Senhor é grande e o Senhor sabe como me usar, como fazer com que eu prospere falando da palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Falar
né, sair proclamando o Evangelho de Cristo, dizendo lá, né, louvado seja Deus, aleluia, dizendo para todo mundo, né, como diz lá no capítulo 14, no seu verso 6, Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glórias a Deus. Então, o mediador entre nós e Deus é Cristo. É Cristo. Então, temos que pregar Cristo. Temos que pregar Cristo. Não adianta eu chegar na igreja e falar: pastor, estou passando por isso, o senhor pode orar por mim? Ele pode, ele vai orar com todo amor e carinho. Ele vai orar. Só que quem tem que fazer isso é você, diretamente com Deus. Você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ajoelha e vai orar. Vai pedir. Você pode pedir sim para os irmãos interceder por você. Mas o seu mediador é Cristo. Você já está, o caminho já foi aberto. O véu já foi rasgado. Então você não tem que ter mediador. Aleluia, Jesus. Bendito louvado seja o teu nome. Tem que chegar você mesmo e falar assim: Senhor, e jogar ali, né? Despejar ali aos pés do Senhor tudo aquilo que você quer falar, seja falando, seja chorando, né? Seja em silêncio. Porque às vezes para você orar, para falar com Deus, não precisa nem falar nada. Se você chegar, ficar em silêncio, Deus está ouvindo. Deus já está ouvindo o que você quer falar. Porque, irmãos, às vezes a nossa vida é difícil. Às vezes a nossa vida é tão dura. Às vezes as provas vêm com tanta força que você não tem força nem para orar. Às vezes você se ajoelha ali no seu íntimo com Deus, você não tem força nem de falar. Você não consegue nem falar. Mas isso também é conversar com Deus. Isso também é falar com Deus. É o sacrifício do joelho no chão. É falar com Deus. Glórias a Deus. Então temos que ser, né? Temos que ser, primeiro, obedientes a Deus. Né? Segundo, atentos à voz do Espírito Santo. E terceiro, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, Deus. É verdade. O santo nome do Senhor. Bendito louvado seja o teu nome, Pai. Então temos esses três itens que temos que fazer, né? E o resto é com Deus. O resto é Jesus e Deus faz. Louvado seja Deus. A gente só planta, né? Louvado seja Deus e deixa que Deus regue e dá o conhecimento. Às vezes você acha que sendo que você está pregando para alguém não está adiantando nada. Falei várias vezes, eu falei com ele, não adianta nada. Fica tranquilo. Já foi semeado. Fica tranquilo. O resto é com Deus. Fica tranquilo. Então, jamais temos que deixar de fazer. Temos que deixar de fazer, porque se a gente deixa de fazer, a gente está sendo omisso aquilo que nos foi dado para fazer. Então, continua fazendo. Se tiver que pregar 10, 15, 100 vezes para a mesma pessoa, pregue. Pregue. Se Deus está mandando fazer, faça. Né? Se Deus está mandando pregar, pregue. A sua missão é essa, então faça. Se a sua missão é se você tem um filho na sua casa, tem um marido, uma esposa que ainda não está nos caminhos do Senhor, que precisa ouvir, pregue. Todo dia, vai lá, prega. Dá toda a oportunidade, pregue. Glória a Deus. Mesmo aqui no nosso ver, no nosso conhecimento, não adiantando nada, mesmo que no nosso conhecimento, na nossa missão carnal, não está adiantando nada, mas Deus está vendo que Deus está dando conhecimento. Uma hora ele ou ela vai chegar assim por conta própria e vai dizer: peraí, eu falou tantas vezes, eu vou ver, eu vou atrás desse Cristo para ver se realmente compensa a minha fé. Aí basta ele pisar no templo, ele pisou no templo, de Deus já começa a falar. Né? E ali é mais uma alma, né? Encolhida por Cristo, né? Pela graça do Senhor. Então, meus irmãos, não vamos deixar de fazer, não vamos deixar de fazer, de cultuar, de fazer a missão. Né? Vamos fazer como João Batista, continuar clamando no deserto, mesmo que seja clamando no deserto, mas vamos continuar clamando, vamos continuar falando, vamos continuar falando.
que Cristo é o único e suficiente Salvador. Aleluia. Não pode parar. Temos que trazer, levar frutos, né? Temos que dar frutos na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus Santo. Espero que o Espírito Santo tenha falado com os irmãos nessa palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito, louvado seja Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Bela palavra, né? Mas eu vou acrescentar algo aqui, que ele já falou, mas eu vou falar de novo. Hebreus 11, 38. Eu quero que toda a igreja leia 11, 38. louvado, Senhor. Glória. Aliás, é 10, 38, me perdoe. A igreja lê para nós. Mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está mandando a gente ir para trás? Ou para frente? Isso. Porque senão o Senhor não tem prazer nem em mim nem em você. Não podemos ser covardes, como o pastor falou aqui, né? E a gente tem que expor a palavra, tem que falar a verdade do aquilo. Porque Cristo conta conosco. Nós somos, cada um de nós, não importa o cargo, não importa nada disso, porque cada um de nós tem importância, sabe por quê? Porque Deus não abriu mão nem de mim nem de você. Então a gente, mas aquela pessoa não sabe de nada. Sabe sim, porque você está vindo na igreja, você está ouvindo, você vai falar do que Deus quer falar. Mas eu não tenho conhecimento. Eu conheço 3 pessoas que não sabiam ler, e um deles está aqui, ó. Aprendeu lendo a Bíblia. E eu conheço 2, a irmã Beth, que minha esposa às vezes veio conversando com ela, e um rapaz que quando eu trabalhava na Pensilvânia em 2017, ele ficava no estacionamento, eu pregava o evangelho para ele, eu falei, você não sabe ler, pega uma Bíblia, você vai aprender a ler. E um tempo atrás eu encontrei ele e ele falou, eu aprendi a ler através da palavra de Deus. Para você ver que o poder do Espírito Santo pode todas as coisas. E isso é muito bom. Mas eu não consigo. Você consegue. Eu também não estava preparado para vir para cá dirigir a igreja. Eu e minha esposa não estavam. Mas a gente não pode recuar. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Mas tem um segredo. Tem, né, Martinho? O segredo é simples e fácil. É só querer. Exatamente. Vamos finalizar o culto, né? Terça-feira está escalado o presbítero Alisson, né? Que é uma terça-sim, um anão. Ele vai ministrar no culto de ensino. Talvez eu já estou preparando uma palavra para a quinta. Mas vamos na próxima. Que Deus venha nos abençoar, uma semana abençoada. Eu vou convidar o presbítero Alisson para fazer a oração final, como líder de missão, e o pastor Aparecido das bênçãos apostólicas. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a paz. Podemos orar pelo senhor, irmão Martins, antes de encerrarmos aqui? Pode orar por mim? Pode orar? Vem aqui. Aleluia. Pode subir aqui. Oh, aleluia. Isso foi coisa do Espírito Santo, mas nem combinado. Eu pensei isso aqui. Aleluia. O joelho é melhor. Glória a Deus. Vamos orar pelo missionário irmão Martins, depois vamos orar encerrando os trabalhos nesta noite. Se tem alguém que conhece o coração do homem, irmãos, é Deus. Aleluia. Ele conhece quando deitamos, quando levantamos. Ele nos conhece por dentro e por fora. Aleluia. Oh, alaio.
Oramos, querido Deus, Deus Criador de todo o universo. Viemos aqui nesta noite para te prestar uma homenagem, prestarmos muito a ti. E o Senhor é um Deus que retribui, Senhor, o nosso sacrifício. O Senhor é um Deus que não despede a tua igreja vazia. Na medida, Senhor, em que nós te cultuamos, na medida em que nós te adoramos, o Senhor abre o céu. Na medida em que a tua palavra foi ministrada nesta noite, o teu Espírito Santo sondou os corações neste lugar. E nesta noite está aqui o irmão Martins. Deus, eu não conheço, eu não sei o que se passa na sua mente e no seu coração, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a necessidade dele, mas o Senhor sabe. Ó Espírito Santo que consola, Espírito Santo que anima, Espírito Santo que dá vida, Espírito Santo que cura, oh Espírito Santo que veio sobre a vida de Jesus quando foi batizado no Rio Jordão, Espírito Santo que veio sobre a vida de Maria, oh para conceber o Salvador do mundo. Venha sobre a vida deste homem agora. Venha sobre a vida do irmão assim agora. Toca nesta noite, Senhor, em cada órgão do seu corpo. Toca agora, Senhor, em cada artéria. Oh, aleluia. Do corpo do teu filho agora. Vai controlando agora. Oh, aleluia, no seu sangue, toca agora. Tônica Manjúria, toca na sua mente.